Bom, então, pessoal, a gente precisa se adequar à sacanagem da banca. A gente precisa se adequar à maldade da banca. E então, pensando nisso, né, é que eu tô pegando pesado em alguns pontos, né. A primeira parte, né, que a gente já teve, para quem não conseguiu assistir, ela tá disponível, que é como a gente tornar ali os nossos estudos argumentos. Então, ao longo dos estudos, você já traz esse essa esse estudo ali e escrevendo pequenos parágrafos, porque aí, quando a gente for efetivamente escrever aqueles parágrafos que você já escreveu, aqueles parágrafos que você já estudou, eles vão vir à sua mente, por mais que você não consiga colocar ali ipsis literis, né, que você não consiga reproduzir exatamente da forma como você produziu, mas você consegue fazer um texto mais rápido. Então esse é o primeiro ponto em relação à argumentação que a gente já fez. Segundo ponto, é que acaba tirando muito tempo de vocês, é a introdução, tá. Aqui a Laila que falou? A Laila já falou, né, que a ideia de escrever os parágrafos ficou bem interessante. A gente vê o estudo de uma outra forma, né, e a gente consegue usar melhor o nosso tempo. Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, então, parágrafo, ó, introdução. A introdução parece que é um negócio, assim, de outro mundo, né. Todo mundo tem dificuldade em fazer introdução. E não precisa, tá, gente? Não precisa. A gente precisa facilitar. Vou contar um segredo aqui pra vocês, que eu não conto pra ninguém, porque afinal de contas, tem algumas coisas que a gente só conta pra quem tá desse lado, né? A gente não fica abrindo o jogo pra todo mundo. Mas, tá? Eu vou ensinar pra vocês 2 tipos de introdução. O primeiro deles é uma introdução, assim, muito básica que serve para textos mais técnicos. O segundo deles é um tipo de introdução que eu uso, que eu aprendi desde quando eu prestava vestibular. E ele funciona até hoje. Se você está prestando um cargo de nível médio, de nível superior, ele funciona. Porque também é uma introdução mais técnica, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês hoje, algumas coisas vocês já sabem lá do curso, tá? Mas outras coisas, vocês já vão começar a entender, começar a colocar aí em prática amanhã, tá bom? Olha só, então deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, só vou fazer um panorama aqui. Seguinte, quem vai prestar provas do Sebrasp e quem vai prestar o CNU, tá? Nesses 2 tipos, a gente tá lidando com textos um pouco mais técnicos. Também tem o pessoal do TRF, né, TRF2 eu acho, que tem o pessoal que também vai fazer estudo de caso. Então, para esses 3 casos, essa primeira introdução ela funciona muito bem, tá? Precisa de alguma coisa? Não? Então aqui eu acho que para esses 2 casos. Qual que é, Patrícia? É o famoso trata-se, tá? O trata-se, né, o parágrafo que começa com trata-se, é simplesmente uma paráfrase, um resumo do que está sendo pedido para você fazer, tá? Eu vou pegar aqui, peraí, eu fechei o que não era para fechar, peraí. Questão do trata-se, então,
ele é o nosso resumo. E eu gosto muito do Trata-se, porque ele acaba com todos os nossos problemas de imaginação, de, nossa, o que eu vou escrever, né, da síndrome da folha em branco que a gente fala. Então, olha só, a gente acaba com todos esses problemas, tá? Mas, Patrícia, será que realmente eu posso usar esse Trata-se? Porque, não sei, não, né? E eu digo para vocês que pode sim, tá? Então, se você, olha só, se você está escrevendo um estudo de caso, se você está escrevendo uma questão discursiva, ou seja, uma proposta que te pede algum tema teórico, ou ainda, se você está diante, né, de uma questão que te pede em tópicos, por exemplo, né, o Sebrasp, ele pede tópicos, ele conta uma historinha e ele te pede por tópicos. Todos esses, pessoal. Professora, Oi. só para fazer um pedido. Alice, tem como desligar o microfone, por favor? Que está atrapalhando cabuloso, na verdade. Valeu. É a Alice? Foi. Ok. Então, pessoal, para esses casos, você pode usar uma introdução via Trata-se, tá? Gente, eu fechei a apresentação e eu não tô achando. Não é possível. Peraí. Acho que esse daqui. Porque senão eu faço diferente. Não tem problema, não. Não tem problema. Aqui. Tá? Quem aqui não sabe, não conhece esse Trata-se? Não conhece essa introdução por Trata-se? Tem alguém que não conhece? Ou todo mundo já já ouviu ela falar? Deixa eu ver aqui. Porque daí eu estudo, eu não conheço. Ah, tá bom, beleza. Tá. Então vamos lá. Então, olha só. Não tem problema. Então aqui eu vou colocar aqui para vocês e aí a gente já vai fazer isso na prática, ok? Então vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui, de cara, né? A gente tem aqui um texto aqui do Sebrasp, tá? Então, olha só. Esse daqui, quando a gente fala de texto dissertativo expositivo, significa, tá? Só para vocês entenderem, normalmente uma questão discursiva, tá? E aí, olha só. Esse assunto aqui esse tema aqui da polícia, a gente consegue, inclusive, trazer aqui outros pontos, tá? Olha só, então eu tenho aqui um parágrafo falando sobre Constituição. Aí eu tenho um tema, né? A atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias constitucionais. E aqui ele pede para eu abordar os seguintes aspectos, tá? Então, quando eu começo quando eu resolvo fazer uma introdução por Trata-se, eu vou fazer um resuminho do que está sendo pedido. Então, o que efetivamente está sendo pedido aqui? Ele está pedindo, olha no item 1, ele está pedindo para a gente falar sobre o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Ele está pedindo para falar sobre os direitos previstos na Constituição, né, como garantia de validade dos atos praticados pela polícia. E ele também está pedindo o desempenho da função de Polícia Federal e o respeito dos direitos humanos. Veja que eu tenho
garantia do direito à segurança pública, garantia de validade dos atos praticados pela polícia e respeito aos direitos humanos. Então, eu vou contar tudo isso aqui, eu vou contar no primeiro parágrafo. Como que eu vou contar, Patrícia? Trata-se, o nosso famoso trata-se de discussão, de debate sobre os direitos humanos ou a preservação dos direitos humanos face à atuação da polícia em garantia da segurança pública, por exemplo. Levando em consideração aí, por exemplo, vírgula, levando-se em consideração os direitos preceituados na Constituição Federal e o papel da Polícia Federal na sociedade e na garantia dos direitos humanos e na garantia da segurança pública. Então, veja, eu trago os 3 elementos, eu faço um resuminho. Aqui, por exemplo, ó, esse é um primeiro exemplo. Olha esse daqui, ó. Olha aqui. Aqui a gente já tá numa questão discursiva muito mais direta. Olha só. Ele tem um texto, ele fala assim, ó, a articulação de ideias em um todo significativo faz necessária na estruturação de determinado texto. É possível reconhecer no texto apresentado um emprego de recursos que contribuam para a construção dessa articulação. Assim, identifique 3 elementos utilizados para estabelecer coesão de forma referencial. Aqui você pode me falar assim, poxa, Patrícia, mas isso daqui eu vou responder direto. Não. Porque um dos critérios de todas as provas discursivas, todas, é um quesito que chama coesão e coerência. Um dos princípios de coerência do texto, de qualquer texto, é que ele precisa ter um começo, um meio e um final. Então, sempre você vai ter que colocar uma introdução, sempre você tem um desenvolvimento e você sempre vai finalizar o seu texto. Tá? Então, coloque isso na cabeça de vocês. O seu texto sempre tem que ter um início, um meio e um final. Esse é o princípio básico de coerência. Então, nesse caso, eu posso também utilizar o trata-se. Mas como que eu vou utilizar o trata-se numa questão dessa? Trata-se de texto que apresenta elementos de coesão, ou elementos ou recursos de coesão que contribuem para a construção e o seu desenvolvimento, por exemplo. Então, tá vendo? O trata-se, ele é um resuminho do que está sendo pedido. Aqui, ó. Tá? Aqui, eu sei que esse daqui da Polícia Federal, ele fica mais claro para vocês. Não tem problema, a gente trabalha com ele. Mas lembrem-se, essa introdução por um resumo, ela tira toda a possibilidade que vocês possam vir a ter com falta de imaginação, com o que a gente chama de trauma da folha em branco, porque você não vai precisar ter uma folha em branco, você já vai começar com o trata-se direto. Por exemplo, né, quem aí é da área administrativa, uma das questões que estão assim no top 1 de pessoal de administração é licitação. E o que eles fazem? O que as bancas em geral fazem? Colocam uma historinha de que o órgão foi fazer uma contratação e aí conta se essa contratação ela foi direta, se foi dispensa de licitação, se foi inexigível a licitação, etc. E conta a historinha. E pergunta, é lícita? Ou é lícita não? É legal essa situação? O que aconteceria se
E aí, se você começar com trata-se, você acaba com o seu problema da introdução. Então, trata-se de contratação direta feita pela administração pública em tais circunstâncias. Trata-se de contrato de licitação firmado entre a administração pública e empresa X, no qual consta isso como cláusulas. Acabou. Comecei meu texto. Ufa, comecei. E aí, Patrícia, como que eu faço? Olha aqui, volta para o nosso exemplo. Quantos itens a gente tem? A gente tem 3 itens. Segundo parágrafo, você tem o seu primeiro parágrafo ali de introdução. Segundo parágrafo, item 1. Terceiro parágrafo, item 2. Quarto parágrafo, item 3. Então, pessoal, esse foi o primeiro tipo de introdução que eu queria falar para vocês. E que realmente, se a gente colocar ali no cronômetro, vocês vão levar aí uns 5 minutos para fazer essa paráfrase, tá? Não mais que isso. Então, rapidinho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Segundo ponto e segundo tipo é usar uma introdução técnica, uma introdução legalista, tá? E aí, poxa, Patrícia, mas tem tanta lei que a gente pode usar, tem tanto dispositivo legal que a gente pode usar para começar a introdução, eu vou ter que escolher a depender do seu tema. Vai não, sabe por quê? Porque a gente tem um dispositivo legal que rege todos os outros, não tem? A gente não tem um dispositivo legal que é o máximo, que nada nem ninguém pode ir contra? Exatamente. Que é o quê? É a Carta Magna, é a Constituição. Então, se você começar o seu texto citando a Constituição, a única coisa que você vai mudar é se você souber o artigo de cabeça e o assunto que está sendo estabelecido. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, olha só. Mas, Patrícia, aqui nesse seu exemplo em especial, ele já cita a Constituição. Realmente, ele já fala aqui do artigo 144 da Constituição. Então, eu posso utilizar esse artigo? Não, não pode. Porque a maioria das bancas não vê com os bons olhos você ficar copiando do texto motivador. Mas você pode usar outro dispositivo da Constituição. Aqui, por exemplo, ó, quando ele fala aqui, ó, só para vocês entenderem, ele fala aqui do artigo, né, 144 da Constituição, certo? Ele fala aqui, ó, artigo 144 da Constituição, e aí eles, né, então olha só, outros direitos previstos na Constituição. Aí sim, aí ele fala o direito de liberdade. Tirando o artigo 144 e tirando o direito à liberdade, eu posso usar qualquer outro direito. Eu posso falar sobre a garantia dos direitos humanos do artigo 5º, por exemplo. Tá, e aí como que eu começo, Patrícia? Você pode começar direto, ou você pode inverter a ordem, tá? Você pode começar direto. Ele colocou conforme, eu vou colocar segundo. Segundo o artigo 5º da Constituição, ou segundo a Constituição, levando em consideração a Constituição Federal ou a Carta Magna, todo cidadão tem direito a blá blá blá. Ou, e aí você descreve questão aqui de direitos humanos, por exemplo, e linka os direitos humanos com a segurança pública, para aí você continuar o tema. Posso mudar? Pode. O direito, vou colocar os direitos, o respeito aos direitos humanos, tá? Então, ou posso até usar o próprio tema aqui, ó. A garantia de direitos individuais e coletivos
Aí eu já saio do 144 e já saio da questão da liberdade. Então, eu vou abranger. Então, vamos lá. A garantia dos direitos individuais e coletivos é preconizada ou está fundamentada na Constituição Federal, na Carta Magna, em seus artigos XYZ. Ah, não sei o artigo, tira essa parte. Que traz como? Que traz a garantia, inclusive, dos direitos humanos, mas que dá a instituições públicas o dever também de garantir tais direitos por meio, inclusive, da segurança pública. O papel da Polícia Federal converge diretamente para os preceitos constitucionais elencados. Ponto. Acabei. Esse é um tipo de introdução que ele demora um pouquinho mais, mas se você tiver os parágrafos prontos, te ajuda. Que parágrafos prontos? O parágrafo de direitos fundamentais, então dos artigos 1º a 3º. O parágrafo sobre direitos, sobre o Brasil e as relações internacionais, ou seja, artigo 4º. Se você tiver feito o parágrafo sobre o artigo 5º dos direitos e garantias, se você tiver um parágrafo feito pronto sobre direitos sociais, vocês entenderam? Tudo isso encaixa assim, ó, bonitinho com o que eu venho falando para vocês fazerem parágrafos. Porque olha só que legal que fica. Você tem parágrafos prontos na sua cabeça. Se você bate o olho no tema que vem para você e você fala, putz, isso daí eu tenho pronto da Constituição, sua introdução já tá pronta. Entendeu? Aí vem um outro tema, sei lá. Não, nem vou chutar aqui, não vou nem tentar chutar aqui tema. Vem um tema que você não consegue encaixar de jeito nenhum nada da Constituição. Deu um branco assim, você se enrolou todo no tema. Trata-se. Acaba com a enrolação. Trata-se e resume os tópicos. Olha só. A gente resolve os nossos problemas de prova. Eu acho que mais do que facilitar a vida de vocês hoje, eu queria mostrar como a gente resolve um problema de prova, tá? E às vezes se sai melhor na discursiva quem consegue resolver esse problema primeiro. Então, Patrícia, eu vou usar daqui para frente, eu vou usar sempre o trata-se. Você só não vai conseguir usar trata-se para uma banca, por exemplo, FCC, ou para uma redação que venha a ser sobre um tema de atualidade, uma redação dissertativa ou argumentativa, tá? Aí realmente vai ficar meio estranho. Mas você pode inverter, por exemplo. Eu vou fazer uma redação da FCC ou de um tema de atualidades e o tema é de inteligência artificial. Você começa direto. Inteligência artificial entendeu? Facilita a sua vida. Facilita a sua vida, tá bom? Então, eu acho que esses dois aspectos, essas duas formas da gente fazer a discursiva na prática, ela vai ajudar muito vocês nessa reta final e ela vai trazer assertividade no texto de vocês. Vocês não vão ter que ficar pensando por horas para desenvolver uma introdução. Ela já vai vir ali pronta na sua cabeça, tá? E isso é o mais importante. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Tá? No chat, alguém colocou? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Posso voltar na minha pergunta? Laila? Posso voltar na minha pergunta do parafrasear? Claro. Eu entendi essa questão do resumo, mas eu fiquei pensando nesse parafrasear. Eu faço uma paráfrase dos tópicos ou eu faço uma paráfrase já respondendo os tópicos?
Não, É das não responda. perguntas. É, É não das responda. perguntas. É uma paráfrase das É. perguntas. Porque sabe o que acontece? Isso não é 100%, tá? Mas tem examinador que entende que quando você responde as perguntas, você já está antecipando uma conclusão. E aí você incorre numa incoerência no texto, tá? Porque aí dá para responder, não é que não dá, mas fica mais difícil. Porque aí você vai ter que escolher o conectivo certo, as palavras corretas, entendeu? A ideia aqui é facilitar a vida de vocês, não dificultar. Obrigada. Nada. Mais alguém? Eu vou até parar de compartilhar. Só falta agora a aula de conclusão, para poder relembrar. Calma, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Eu comecei, né, essa série de aulas, eu comecei pelos problemas que vocês tinham. O problema maior estava o quê? Na argumentação. Agora a gente veio para introdução, que na verdade às vezes não é um problema, mas eu sei que vocês gastam muito tempo para fazer a introdução. E a conclusão também a gente tem alguns macetinhos, mas lá na frente eu passo. Tá bom? Ninguém quer comentar nada, ninguém quer falar nada. Aqui. A técnica. A Débora, a professora, acredito que a técnica do trata-se seja mais simples, ainda mais na hora da prova que estamos ansiosos. Exatamente. Exatamente. E na hora da prova, pessoal, se você não tem nada automatizado, parece que você pensa em tudo e pensa em nada ao mesmo tempo. Tá? Então, tudo que vocês conseguirem automatizar é melhor. Tá? E o trata-se, essa estrutura do trata-se é uma automatização. Tá? E é uma automatização boa, porque não é todo mundo que usa, tá? Na verdade, pouquíssimas pessoas usam, então o examinador não vai achar que não cai naqueles modelos prontos que todo mundo usa e parece que todo mundo passou pelo mesmo caminho ali. Não fica um texto todo igual. Alguém mais? Não? Não? Bom, se ninguém mais tem perguntas, eu vou encerrar por aqui.